Vou iniciar nosso estudo recordando que um estudo sério obedece rigorosamente a uma disciplina. Portanto, caso não tenha visto os vídeos anteriores, você deve vê-lo primeiro, pois as ideias aqui apresentadas tiveram aí seu início e desenvolvimento, ok? O link para estes vídeos está na descrição. Sejam bem-vindos. Este estudo está vinculado ao ancestral desejo que o ser humano tem de compreender que é matéria. Que é a matéria que forma o nosso mundo? Evidentemente, as pessoas, de modo generalizado, não se preocupam com isso. Este desejo surge apenas quando começam a conquistar mais amplos conteúdos intelectuais. Nós tivemos a primeira definição sobre que é matéria com Moisés, que está escrito lá no Bereshit. Foi traduzido para o grego como a Gênese. Depois, a mesma ideia foi colocada em O Livro dos Espíritos. E, finalmente, a própria ciência vem confirmar a assertiva destas duas colocações a que me referi. Pois bem, vamos iniciar nosso estudo sobre a estrutura atômica com as palavras de André Luiz. Veja, estas palavras estão em Mecanismos da Mediunidade, na página 29. André Luiz fala sobre a estrutura do átomo e diz: Max Planck, distinto físico alemão, repara em 1900 que o átomo, em lançando energia, não procede em fluxo contínuo, mas sim por arremessos individuais ou, mais apropriadamente, através de glânulos de energia, estabelecendo a teoria dos quantas de energia. Foi então que Niels Bohr deduziu que a descoberta de Planck somente se explicaria pelo fato de gravitarem os elétrons ao redor do núcleo no sistema atômico em órbitas seguramente definidas, a exteriorizarem energia, não girando como planetas em torno do Sol, mas saltando de inesperado de uma camada para a outra. Pois bem, nós não vamos ler o texto todo, mas você pode pausar o vídeo ou buscar o seu livro e ler o texto todo, ok? Este aqui é Max Planck, o pesquisador que deu origem a este caminho de pesquisas. E ele quis explicar as coisas de um modo semelhante ao que vemos nesta ilustração. Veja, nós temos dois fluxos de água saindo deste recipiente. São dois fluxos contínuos. Agora, nesta nova ilustração, nós temos dois fluxos também, mas um deles sofre interrupções constantes. Sai um jato de água e ela é interrompida, sai outro jato e é interrompido. Esta é a ideia fundamental de Max Planck. Pois bem, o raciocínio desenvolvido por Max Planck chamou a atenção deste pesquisador aqui, já referido por André Luiz. E André Luiz continua dizendo: foi então que Niels Bohr deduziu que a descoberta de Planck somente se explicaria pelo fato de gravitarem os elétrons em torno do núcleo, ao redor do núcleo no sistema atômico, em órbitas seguramente definidas. Bom, você pode ler o texto todo, evidentemente. Utilizando as ideias de Rutherford, que nós já vimos, nós vamos ter algo semelhante ao que podemos observar nesta ilustração. Veja
Aqui está a descrição das diversas camadas de elétrons que existem em torno do átomo de mercúrio. Compreender todos estes estudos detalhadamente é muito importante. Porém, nosso objetivo neste momento já foi atingido. Nós estamos começando a compreender que o átomo como um todo é um sistema de ressonância eletromagnética, que veremos em mais detalhes um pouco mais adiante. E eu pretendo levar o raciocínio para as palavras de Emmanuel, quando nos afirmou no livro Nos Domínios da Mediunidade. Ele diz que o veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Cada corpo tangível é transformado em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria. Este turbilhão eletrônico regido pela consciência é que determina a lei do karma. E é muito importante que nós venhamos a compreender um pouco, pelo menos, esta lei. É fundamental essa compreensão para a nossa caminhada neste momento, principalmente porque nos interessamos pelo nosso desenvolvimento e as conquistas de conhecimentos que pertencem ao que chamamos conteúdo esotérico, ok? Pois bem, vamos seguindo adiante. Vejamos agora algumas palavras de André Luiz em Mecanismos da Mediunidade, no qual ele coloca as ideias de Einstein. Nós temos aqui 2 slides que mostram estas ideias. Eu não vou ficar lendo tudo isso porque o vídeo fica muito longo e não é uma coisa agradável. Afinal de contas, vocês se recordam, eu tenho uma voz de taquara rachada. Então, caso você queira ler o texto todo, basta dar uma pausa no vídeo e você poderá ler. Ou vá ao livro diretamente. Pois bem, ele fala que Einstein deduziu que tudo que existe se compõe de campos de energia. Cada partícula que compõe um átomo, seja um próton ou um elétron, ele não é nada mais, nada menos do que a concentração do campo em um determinado ponto do espaço. E esse campo está em vibrações. Ele interage com o que está à sua volta. Nós já vimos no estudo da ressonância que uma onda eletromagnética é capaz de induzir energias em outro sistema qualquer. Pois bem, temos aqui 2 slides e eles estão nas páginas 39 e 40 do livro Mecanismos da Mediunidade. Esta ilustração que nós conhecemos representa a ideia contida na irradiação de energias. E nós já vimos isso. Está aqui apenas para recordá-lo. Neste ponto da nossa educação espiritual, nós não devemos nos preocupar em conseguir ideias definitivas, mesmo porque, se tivermos acesso às ideias definitivas, nós não teremos competência intelectual para compreendê-las. Nós temos que ir nos aproximando lentamente, adotando ideias intermediárias, ideias que nos ajudem a dar um passo adiante. Apenas isso. Porém, um dia nós estaremos compreendendo corretamente tudo isso. Bom, vamos seguir adiante. Vamos voltar neste momento ao átomo de mercúrio que nós já vimos e vamos desenvolver alguns raciocínios utilizando esta ilustração. Veja,
nós vemos que o átomo de mercúrio possui 80 prótons no núcleo e 120 nêutrons no isótopo mais estável. E tanto os prótons como os nêutrons estão vibrando em uma ressonância que inclui os elétrons. Quando vimos a ressonância em um fio, o nosso raciocínio foi mais fácil. Nós tínhamos algo físico, porém agora temos apenas o fluido cósmico universal, caso usamos a nomenclatura do Livro dos Espíritos. Porém, nós podemos imaginar que os prótons que possuem carga positiva, como já vimos, eles conseguem manter a união entre todos eles graças ao processo vibratório do qual participam e permutam partículas entre eles e os nêutrons, como se houvesse um fio ligando cada partícula às outras todas. Não é só a uma mais, mas todas participam com trocas de energia. É como se houvessem diversos fios ligando as partículas entre si. Pois bem, vamos recordar bem a história do nosso fio de cobre. Nós vimos que a frequência de ressonância depende do comprimento do fio. Isso nós já compreendemos em detalhes. Fazendo uma analogia com o fio no átomo, podemos compreender que os fótons irradiados pelos elétrons dependem radicalmente da distância do elétron ao núcleo do átomo. Os elétrons, como já vimos, estão distribuídos em camadas com distância definidas do núcleo. Portanto, podemos raciocinar como que eles vibram trocando suas partículas, como se houvesse um fio condutor que dirigisse as partículas. Assim podemos compreender, de modo grosseiro, que cada átomo se comporta como se possuísse um fio, conforme a nossa ilustração, e manter a ressonância de cada um dos seus elétrons. Esta compreensão nos leva diretamente à espectrografia que veremos no próximo vídeo. Nasce deste modo a mecânica quântica e com ela uma melhor compreensão sobre as reações químicas que se tornam mais claras e racionais. Para se compreender tudo isso, é fundamental que se compreenda realmente a ressonância eletromagnética, pois tudo está em ressonância com tudo. Pois bem, vamos nos encaminhar para o encerramento deste vídeo, porque ele está ficando muito longo, apesar do grande desejo que eu tenho de transmitir as ideias para todos. Veja este livro aqui. Você pode baixá-lo. O link para a página que o fornece a você está aqui na descrição. Você pode baixá-lo e ele foi escrito por este físico que nós podemos ver aqui, Fritjof Capra. E neste livro, Fritjof Capra participou de alguns eventos públicos. Ele participou do programa Roda Viva da TV Cultura. E você pode assistir a esta entrevista dele neste programa. O link para o vídeo está na descrição. E ele participou também de uma outra entrevista, cujo link também está na descrição. Pois bem, ele vem confirmar as palavras de Moisés e as palavras de Emmanuel e o Livro dos Espíritos. Eu fiz 3 vídeos nos quais eu coloquei o título de Sacerdotes do Espírito, porque Emmanuel se referiu assim
aos cientistas que acabariam por descobrir que o materialismo é uma tolice, por simples falta de matéria. Não existe matéria tal qual nós acreditamos. Pois bem, se você quiser compreender como a ciência está olhando para isso, assista os vídeos. O link está na descrição. Desejo que você conquiste muitos valores intelectuais, pois o que difere um espírito do outro é exatamente a conquista intelectual de cada um. Quanto maior a sua conquista intelectual, mais a sua inteligência deslancha e mais você se desenvolve como ser espiritual que você é. E acima de tudo, você é, como eu, um ser espiritual e estamos aqui neste planeta de passagem. Em breve estaremos todos de volta no mundo espiritual, onde vamos poder analisar se fizemos um bom uso das oportunidades que surgiram ou não. Ok? Até o próximo vídeo, em que veremos a espectroscopia. Até lá!